Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Prezados amigos, esse é mais um episódio do nosso Hemoplay, desta vez em parceria da nossa Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a BHH, com o CEPID Câncer Thera, apoiado pela FAPESP. No dia de hoje, nós estamos recebendo, com grande prazer, um colega da Unicamp, o Gilberto Frank Júnior, que ele é farmacêutico, pesquisador, ligado à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e que atua dentro do CIPOI há muitos anos, e se dedica ao estudo pré-clínico de antineoplásicos, investigando novos compostos e terapêuticas para o tratamento do câncer. A pesquisa que é desenvolvida pelo Gilberto e todo o seu grupo envolve modelos experimentais em culturas de células e em animais de experimentação e técnicas de imagem agora que estão se agregando junto com a medicina nuclear para avaliar a eficácia e a segurança de drogas sintéticas e naturais e também na área de diagnóstico. Como pesquisador associado no nosso CEPID, ele tem contribuído de maneira importante para aproximar a pesquisa laboratorial das aplicações clínicas com foco no desenvolvimento de terapêuticas eficazes e personalizadas para pacientes oncológicos. Eu queria apenas acrescentar que uma das dificuldades que os pesquisadores da área básica têm e sempre tiveram foi exatamente fazer essa aproximação. Acho que é uma das coisas mais bacanas que a gente tem visto no CEPID, né, Gilberto? É essa proximidade de profissionais, pesquisadores da área básica com a área clínica, né? E aonde você trabalha tem a grande vantagem de estar ligado a um grande complexo hospitalar. Então, eu queria agradecer a tua presença aqui no nosso podcast e te dar a palavra para você se apresentar um pouquinho antes das perguntas. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Câncer Thera, na pessoa do professor Carmino. Eu gostaria de agradecer à FAPESP, à BHH por ceder o espaço. E o senhor disse tudo nesse meu currículo. Eu trabalho há vários anos fazendo esses testes pré-clínicos e é uma grande satisfação nesse momento. Foi um dos motivos que me estimulou a entrar no grupo, é porque tem PIs, os principais investigadores, fazendo clínica e pré-clínica no mesmo pesquisador. Então, quando eu vi o trabalho da professora Carmen, eu quero trabalhar com essas pessoas, porque é um sonho, né? Você produzir pré-clinicamente e poder ver aplicado na clínica esses seus ensaios, né? Então é muito gratificante, né? Eu repito muitas vezes essa palavra, mas de fato é isso, é gratificante ver e trabalhar com esse grupo todo dedicado a um objetivo, né? Perfeito. Com muitos profissionais. Então, já que você está falando disso, como é que você descreve essa pesquisa pré-clínica? Entenda que as pessoas que estão nos assistindo não têm familiaridade com isso. As pessoas têm muita familiaridade com a clínica, com os tratamentos, etc. Mas o que é essa fase que precede os estudos clínicos, né? A gente sempre fala em estudos de fase 1, fase 2, mas já são estudos clínicos. Aquilo que precede, quer dizer, para chegar no ser humano, eu preciso trabalhar nas fases de desenvolvimento e numa fase pré-clínica. E como isso se desenvolve? Tenta sumarizar, porque eu sei que isso é um mundo. Eu vou falar especificamente da minha área, né? Primeiro, é uma grande responsabilidade, porque você vai ensaiar in vitro e in vivo em animais, e esses resultados têm que expressar a verdade da pré-clínica. Isso não necessariamente pode expressar na fase clínica, mas você seleciona ali, dentre milhares de drogas, uma ou às vezes nenhuma droga que um pesquisador traz para você, sempre comparando com drogas referências no tratamento do tipo de câncer que ele te indica, né? Então,
substância, sugere. Então, substâncias orgânicas que ligam alguma quinase, você tem que trabalhar com células que tenha aquele ligante, né? Então, você ensaia in vitro, obtém um resultado, que no nosso caso é um IC50, que vai dar um direcionamento para estudos, mais estudos. Eu gosto sempre de dizer no grupo, eu falo para a doutora Carmen, a gente tem o IC50, bem próximo do IC50 do medicamento referência, vamos fazer já nos animais. Né? Não vamos esperar outros ensaios, vamos, né, fazer um pequeno ensaio em animais com tumores, para a gente encurtar um pouquinho. Se der certo nos animais, a gente continua os outros estudos. É como se tivesse um tabuleiro e você faz por tentativa e erro. Sim. Eu sempre lembro a história da leucemia mieloide crônica com os inibidores, com o imatinib. Quer dizer, o imatinib é uma droga revolucionária, talvez a mais revolucionária da minha vida profissional, e que quase foi jogado fora, porque no modelo experimental ele era exageradamente tóxico no modelo animal. Essa história o senhor ainda não me contou, precisa me contar essa história. Então, eu estou te contando agora. E o Brian Drucker, que esse ano está fazendo 25 anos do imatinib, ele foi ao laboratório de pesquisa básica e viu todas as culturas de células com várias linhagens de células, e ele viu aonde o imatinib mais inibia. Se ligava. E ele falava, poxa, isso daqui é da leucemia mieloide crônica. Então, uma droga exageradamente tóxica no modelo animal, quando foi para o modelo humano, foi extremo. É isso que você está falando. Sim. A fase pré-clínica, ela sugere, ela indica determinadas coisas que podem ou não. Né? Eu sempre digo, de cada 10 mil produtos, um vai para a prateleira, quer dizer. Então tem um jogo de busca que é bastante... Mas o senhor entende mais do que ninguém que a responsabilidade é muito alta, né? Quando você pega alguma coisa da pré-clínica, ela tem que ser menos tóxica no humano, certo, e tem que ter uma eficiência maior do que o que você está usando, que já é seguro para você. Que você vai trabalhar a toxicidade que esse medicamento vai causar no paciente, né? Uhum. E aí, a consequência disso é a redução da massa tumoral. Então, a responsabilidade do clínico é muito grande quando ele pega da pré-clínica e leva para a clínica. Quer dizer, o teu trabalho fundamentalmente é trabalhar com linhagens e células e que você vai testando e vê os IC50. Explica o que é o IC50. Então, o IC50 é a dose que mata 50% das células in vitro, né? Então, você pega uma célula tumoral, coloca numa plaquinha, coloca várias concentrações de drogas em diferentes placas e depois você traça, através de um cálculo, qual é o IC50, então, a quantidade de droga que mata 50% das células que estão no poço. E você coloca um controle, um quimioterápico, como a cisplatina, um controle para fazer uma comparação. Então, o IC50 da cisplatina versus o IC50 da droga experimental. Se elas forem próximas, eu tenho um candidato, né, a continuar os estudos, né? O aluno tem um bom trabalho, enfim. E essa é uma coisa que não ocorre todos os dias, né? Eu tenho conversado muito com o professor Corby, a gente conseguiu achar uma droga, um metalofármaco que é bem promissor, e o aluno está muito entusiasmado, que a gente viu que ele é tóxico para uma determinada célula e não é tóxico para a célula normal, isso in vitro. Então a gente está muito animado com isso. E eu falei, olha, já vamos testar em animais. Não, espera um pouco e tal. Não, vamos testar em animais. Então no próximo ano a gente vai E como testar. É que você faz no animal? Você implanta o tumor? A mesma célula que eu trabalhei no in vitro, eu implanto. Esse é um primeiro ensaio. Em poucos animais, lógico, o comitê de ética tem que autorizar o ensaio, em poucos animais para ver se existe de fato um efeito ou qual é a toxicidade que essa droga nova provoca no animal. E, em paralelo, eu uso a cisplatina também, porque ela vai ter que ter o mesmo efeito na célula que teve na placa. A cisplatina é uma garantia. E eu vou comparar a droga experimental. Fala um pouquinho desse manejo ético, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm muita curiosidade. Isso. É uma coisa bem delicada para se falar hoje dentro da universidade. O CONSEA, que é um grupo de trabalho dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele publica várias diretrizes todos os anos
né? Como é que o laboratório tem que ser, quantos animais pode usar, para que tipo de ensaio pode usar, quantos animais você pode ter. E eu acho que o mais importante desse leque que a gente tem na ética, esse leque de órgãos que a gente tem na LEC, é a CEUA, que existem dentro da universidade. Eu conheço muito bem a CEUA da Unicamp. Outra vantagem na Unicamp... O que é CEUA? A CEUA é o Comitê de Ética para Pesquisa em Animais. Regula, absorve todas as diretrizes impostas pelo CONSEA e distribui esse conhecimento dentro para os pesquisadores. Além disso, outra vantagem que ali a universidade tem, que ele tem 3 médicos veterinários responsáveis pelos biotérios da universidade. E eles têm acesso livre. Então, eles são nossos parceiros. Eles veem a saúde do animal, se a gente tem que interromper o tratamento ou não. Eles são parceiros nesse, né? Então, é muito bom hoje trabalhar, ensaiar. Parece ser burocrático, né? A solicitação, mas você entende ali que é necessário, né, você limitar. E a minha proposta sempre foi usar um número pequeno de animais, porque afinal de contas, se funcionar em 3 animais, vai funcionar em 5, vai funcionar em 10. Ou se vai funcionar em 10, vai funcionar em 5, vai funcionar em 3. Eu não quero que funcione em 2 animais e um não, né? Enfim, se a droga de fato é uma droga eleita, ela vai funcionar nos 3 animais. Então, um grupo reduzido de animais assim é o suficiente para você, num primeiro ensaio, para estimular mais ainda a gente... E para ir para animal, você tem a fase do laboratório. Tem a fase do laboratório, né? Essa fase é importante, é uma seleção. E esse ano eu tive contato com uma tecnologia que até então que é a fase in silico, né? Então, o aluno da química, ele ensaia, mimetiza em um software a toxicologia dessa droga. Então, eu estou indo para o animal sabendo que vai ter uma neurotoxicidade. E aí você vai dar a droga para o animal, ele vai começar a dormir, ele vai ter convulsão. Então, você já vai preparado. Então, você vai ficar olhando para aquele animal depois que você injetou a droga 2 horas, 3 horas, para ver se acontece. Já existe um ensaio... Isso, em sílico, um teste em sílico, feito por um software, já olhando para a molécula que foi ensaiada, para prever tais comportamentos. Entendeu? Hoje, por exemplo, fazer um exemplo, a vincristina você dá 1 vez por semana para um tratamento de leucemia em animais. Então, ela é muito potente. As drogas que eu ensaiei esse ano, você dava dose todo dia. Né? A droga desse aluno. Você tinha que dar dose todo dia. A vincristina, aí você faz a comparação. Então, a vincristina é uma super droga, né? Tem curado muito a leucemia, né? Usado nos tratamentos. Então, assim, chegar perto de uma vincristina... Já que você falou da vincristina, a vincristina é uma droga natural. Sim. Ela vem da do vinca, alcaloides da vinca, né? Da onde vêm esses fármacos que você testa? Porque você tem fármacos que são de síntese química fina, vamos dizer, você tem imunobiológicos, não sei se você trabalha com imunobiológicos. Ainda não. Ainda não. Ainda não. E produtos naturais que vêm... naturais, bastante. São triados pelos laboratórios que trabalham com plantas. Sim, eu triei bastante esses produtos naturais nos primeiros 10 anos, mas agora a gente trabalha já com uma coisa mais elaborada, né? Os produtos do professor Corby têm um sentido de ser, né? As drogas que ele sintetiza. Do professor Coelho, da Química Orgânica, também tem um sentido, né? E assim, eu vejo que as equipes, que os alunos, né, eles estão já muito focados nessa parte em sílico e chegando já, falou, essa aqui vai funcionar, essa aqui não vai funcionar, essa aqui vai funcionar mais, funciona para esse tipo de célula. Então já vai guiando. Então eu não tenho que ter um painel tão grande de células. A inteligência artificial ajuda nisso? A inteligência artificial, ainda a gente tem que ter um tempo para treinar ela. Quando a gente for para a imagem, análise patológica, né, a gente vai treinar ela. Olha, esse daqui é um corte de um fígado normal, né? Esse aqui é um corte de fígado. Então a gente vai produzir as imagens, vai demonstrar, a gente vai chamar de persona, vai ser um pesquisador virtual, vai ensinar ele, olha, isso aqui é normal, isso daqui é alterado. E você trabalha só em câncer, Gilberto? Ou fundamentalmente em câncer? Fundamentalmente. E que tipo de tumores você tem estudado? Cabeça e pescoço, que é mais, eu costumo dizer que a minha vida botou comecei
nessa área de câncer. Meu pai morreu com glioblastoma, então o glioblastoma é uma meta e assim as coisas vão se convergindo, né? Que a gente tem uma droga agora para testar um glioblastoma, que é o pessoal da Santa Casa, né? Que eles produziram um ligante que a gente vai montar junto com o DOTA e com, se eu não me engano, o Galho, para testar. Eu estou nesse grupo do teste dessa droga. A Juliana Carron, a pesquisadora, a doutora, já passou pelo Comitê de Ética esse projeto e a gente vai ensaiar essa nova droga. E a gente espera, assim, que tenha sucesso. Quer dizer, os teus alvos são fundamentalmente neoplasias. Neoplasias. Trabalhei bastante com leucemias. Leucemia da criança, leucemia linfóide aguda. Trabalhei muito com essas leucemias e agora a gente está migrando cabeça e pescoço. Tá. Quando entrou no CEPID, tem uma diretriz da doutora Carmen, a gente vai trabalhar com cabeça e pescoço. E como é que você estabelece esse potencial da droga, vamos dizer, para... Quem vai dizer se vai ser uma droga ou não é o animal, é a redução da massa tumoral, né? Então hoje a gente coloca um pouquinho de tumor no dorso desse animal e passa a acompanhar com um paquímetro o crescimento desse tumor. Num determinado momento você começa o tratamento, né, com essa droga experimental, já estabelecido uma dose, né, uma dose terapêutica, né, uma dose que não vai matar o animal. Ele vai perder um pouco de peso na primeira dose, talvez na segunda dose. E aí a gente vai observando se existe um bloqueio do crescimento, uma redução, enfim, né, do crescimento dessa massa tumoral comparado com o controle. Se houver, né, a gente vai ficar muito feliz e vai dar continuidade nos estudos, outros estudos com imagem, enfim, para ilustrar melhor o ensaio. Essa era a minha pergunta seguinte. Sim. Porque dentro do CEPID, dentro do Câncer Terra, a gente tem uma forte participação da medicina nuclear. Sim. Portanto, é uma forte participação de imagens, sim, imagens que são de marcadores, de traçadores, que são radiofármacos ou não. Quer dizer, como é que linkamos esse trabalho que vocês têm feito com imagem? Você faz imagem também dos teus animais, por exemplo? Já fiz. Isso. Uma fase, né? Uma fase acho que há uns 5 anos atrás, eu procurei o professor Dario. Falei, olha, tem um câncer de mama que queria fazer imagem em animais, né? Você me cede um pouco de FDG e tal. Eu falei, olha, vamos fazer. Tem um equipamento dedicado para animais lá na medicina nuclear e a gente pode fazer sim. E eu ensaiei, se não me engano, 9 animais. Fica muito bom. Fiquei muito feliz com a tecnologia. E agora a gente vai fazer glioblastoma, né? Então você vai colocar poucas células. E que tipo de imagem você tem feito? Com PET, com SPECT? Com PET, não SPECT, com PET, né? Lógico que para trabalhar com essa tecnologia você vai precisar dos físicos, né? Porque você vai induzir o tumor no animal, você vai esperar crescer um pouco, vai fazer uma imagem no PET pré-tratamento, vai fazer um tratamento, vamos supor, com uma doxorubicina, e depois vai fazer uma imagem pós-tratamento, vai fazer a comparação, né, se o tumor cresceu em relação ao controle do animal que não foi tratado. E eu fiz isso há 5 anos atrás e fiquei maravilhado com os resultados. Quer dizer, aquilo que a gente faz para seres humanos, você pode mimetizar isso no animal, sabe? No animal. Foi incrível, sim, nossa. E essa, quer dizer, nós estamos falando aqui de translação, nós estamos falando de coisas que nascem no laboratório de pesquisa básica, passa por uma pré-clínica, onde você tem cultura de células, você tem animais de experimentação, que você trabalha mais com o quê? Camundongos, ratos? Camundongos. Animais maiores você trabalha? Já trabalhei com camundongos. Né? Tá. Já trabalhei com ratos, trabalho muito com camundongos. Né? E os próximos ensaios vão ser com camundongos. Nós estamos montando um laboratório que vai poder trabalhar com esses 2 animais, né? Camundongos e ratos. Né? Hoje ele tem que ser separado, não pode ser no mesmo ambiente. É um laboratório para cada grupo de animais. E
E esses camundongos, eles são camundongos caros para ser comprado, né? Um Nodskid hoje custa em torno de 100, 120 reais cada animal, que o CEMIB nos fornece. Quer dizer, nós compramos ele em 2007, depositamos no CEMIB, e o CEMIB garante, né, a criação, o cuidado com os animais. Aí nos fornece, a gente compra de volta o animal. Eles são especialistas, são certificados, muito bom trabalhar com eles. E a gente, a expectativa nossa nessa translação, que eu vejo assim, nós vamos ter sucesso nisso, é porque, vou repetir, existem profissionais da clínica trabalhando na pré-clínica. Então eu vejo isso como uma vantagem tremenda. Isso já está acontecendo, né? A doutora Carmen já está fazendo testes de drogas, experimento que foram da pré-clínica, estão indo para a clínica, né, se eu não me engano, no melanoma. Então, Gilberto, você tem contribuído de maneira decisiva para um dos grandes projetos do nosso CEPID para o futuro, que é a criação do laboratório de radioquímica. sim, Quer dizer, aonde você trabalha hoje vai ser totalmente destruído, reformado sim, e readaptado. sim. Fala um pouquinho como nasceu essa ideia, qual é a ideia do laboratório de radioquímica, que não é a ideia de cuidar de doentes ali, é a ideia de fazer um grande centro de pesquisa básica e pré-clínica, Inovação. inovação ligado ao nosso Sim. CEPID. Quando a gente fala em ensaiar radiofármacos, a gente tem que pensar numa estrutura fechada, onde o radiofármaco produzido no local vai ser ensaiado no local, né? Você não vai sair com radiofármaco circulando em todo o prédio. Por um elevador, vai sair da radioquímica e vai subir para ensaios em No animais. mesmo prédio. No mesmo prédio. Monta-carga que... Isso, sobe. Okay. E ter ali dentro desse laboratório todas as condições de ensaiar com um animal, sem tirar ele de dentro do centro, sem levar ele para outro lugar, você vai poder fazer esses ensaios, vai poder fazer a patologia, uma sala de patologia dedicada. Você imagina, são animais imunossuprimidos, tem que ter um tratamento especial. São animais que você vai induzir tumores, vai ter que ter uma clínica em cima desses animais. Você vai ainda aplicar um radioisótopo nele, um fármaco, um radioisótopo ligado, e depois vai ter que sacrificar para poder estudar os órgãos desses animais. Então tem que ser um circuito fechado. E como ele foi pensado hoje, como a gente está trabalhando para ele acontecer, eu vejo assim, nós vamos ter um sucesso tremendo nesse ciclo fechado ali, né? Com toda a segurança, Você toda a vai ter garantia. imagem também nesse laboratório? Existe a promessa que sim, né? A gente quer ter um equipamento para imagem ali. Eu fiquei muito impressionado com aquele sistema Cube, né? Faz PET, faz CT e faz SPECT, né? Num equipamento do tamanho de um Macintosh. Ficou... Tamanho de uma geladeirinha. É isso. Então aquilo ali, para quem ensaia diariamente, um profissional põe na gavetinha o animal, lê, tira, põe na outra, lê, tira, põe na outra, e o software faz a junção das imagens. Para o aluno, para o pesquisador, é uma coisa muito prática. Ao passo do equipamento que a gente tem hoje na Unicamp, vai depender do físico, depende de um médico, depende, enfim, de mais farmacêutico, é mais né? complexo, né? Uhum. Enfim, e parece que esse Cube é uma coisa mais kit, mais formatada para ensaiar pesquisa pré-clínica, né? Para o aluno aprender. Então é uma coisa bem... Mesmo o software é bem amistoso. Né? Quer dizer, vai ser uma grande unidade fechada de laboratórios. Sim, com todas as seguranças. Com todas as seguranças que precisam ter. Exatamente. Toda a garantia de segurança, o descarte do material, enfim, todas seguindo normas e as legislações vigentes no país. Muito, muito interessante. Me fala um pouquinho como é que você tria os fármacos, né? Como é que eles são triados assim? Quem que te fornece esses fármacos? Vem da onde? Então, esses fármacos assim, eles vêm do Instituto de Biologia, dos biólogos, da química, dos químicos, né? De várias áreas, da química de produtos naturais, química orgânica, a química inorgânica.
vem da física. E o mais que eu acho curioso, né, quem fornece muita droga para a gente é a engenharia de alimentos da universidade. Então a professora Pastore me chamou à reunião e falou, olha, eu quero testar jabuticaba. Jabuticaba. Eu falei, tem uma... Jabuticaba é interessante, porque só tem no Brasil. Né? Exato. Então não vamos ter concorrentes Exato. fora do Brasil. Então a professora falou assim, olha, tem uma antocianina importante aqui na casca da jabuticaba. Eu já fiquei imaginando o aluno raspando a casca da jabuticaba para poder fazer extração dessa. E não é pouca coisa que você vai ter que... Enfim, 1 ano e meio depois, o aluno chegou com substâncias e a gente testou e, pasmem, funcionou. Entendeu? E aí foi para um estudo clínico, um estudo pré-clínico, em animais. E funcionou, o resultado foi... E hoje está no estudo clínico, na gastro. Então, uma coisa que aconteceu lá... Para qual tumor? 10 anos. Tumor de cólon, né? De cólon. De intestino. Cólon. Então, assim, novamente a palavra gratificante, olhar para os jovens e olhar para os principais pesquisadores que a gente tem, apostando em ideias novas, sabe, em ciência, assim, não vamos testar. Eu falei, então vamos. Mas você acredita? Sim, eu sou devoto de São Tomé. A hora que eu ver na placa funcionando, sim, mas a resposta para você é sim. Eu vou testar. Se eu acredito, depois a placa vai me dizer. Né? Eu falo para o pesquisador, olha, vamos continuar. Se não, não adianta. Se não aproximar. E aí tem que ter uma vantagem, né? Tem que ser menos tóxico do que o que é já usado. Que já usei. Então, o clínico não vai querer uma coisa mais difícil. Né? Gilberto, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, mas o que eu acho importante, a mensagem que nós temos que passar para o nosso espectador é que atrás do biombo tem uma quantidade enorme de pessoas e que trabalham nessa busca incessante e infinita e interminável de achar novos compostos, novos produtos, etc., que possam ser utilizados no enfrentamento do câncer. Né? Esse é o nosso trabalho dentro do Câncer Terra. E fica claro para as pessoas que esse é um trabalho aleatório, quer dizer, pode dar certo, pode não dar certo, enfim, quer dizer, é uma tentativa e erro. Quer dizer, quando a gente sintetiza, a gente não tem certeza se aquilo vai funcionar, se vai funcionar na célula, se vai funcionar no animal, ou se, mesmo funcionando, se vai funcionar em seres humanos, porque os modelos são diferentes. Mas é importante as pessoas entenderem que há essa sequência. A ciência depende desse conhecimento que precede a utilização em seres humanos. A gente só pode levar para o ser humano aquilo que a gente demonstrar que tem algum grau de eficácia, que não é completamente definido em seres humanos, porque isso vai ser definido na pesquisa clínica. E a outra, que você cria um dossiê importante, que você leva para a clínica e leva para os seres humanos. Então, muito dos avanços que a gente tem nas várias atividades da medicina, principalmente no nosso caso em câncer, depende desse trabalho que está atrás do biombo, que ninguém enxerga, que ninguém está vendo, mas que é um trabalho imenso e que em determinados momentos parece que a gente enxuga gelo, porque você pode passar a vida inteira e sair frustrado do teu trabalho, como você pode sair extremamente feliz, como você transmitiu aqui na nossa conversa, de ter conseguido desenvolver produtos com atividade que seja aplicável futuramente nos seres humanos. Então eu queria te dar a palavra para a gente encerrar, mas deixar já os meus agradecimentos, porque essa é uma informação que, em geral, a população não tem. Essa informação do que está para trás do biombo, como eu digo, quer dizer, o que é que antes de chegar no ser humano, como é que a gente trabalha. Minhas palavras finais é que a gente trabalha ali na pré-clínica com muita responsabilidade, porque a gente indica para a clínica um caminho. Então tem que ser muito responsável essa indicação. Né? Agora, se vai acontecer ou não, é a pesquisa, é a continuidade, se houver ou não
o trabalho foi feito, as coisas foram testadas, enfim. Eu não gosto de me misturar, já aconteceu de me misturar com a clínica, trabalhando na mesma droga. O meu papel é aqui na pré-clínica. Eu não quero influenciar a clínica de forma nenhuma. Então eu fico aqui, qual é a próxima droga? Vamos testar aqui, vamos indicar um caminho, sim ou não. Enfim, esse ensaio pré-clínico é de muita responsabilidade. E eu vejo isso no CEPID, eu vejo isso... Mas sem a qual não vai para a clínica. Sem a qual não vai para a clínica. Não vai para a clínica, claro, exatamente. Tá ok. E eu vejo assim que o CEPID reúne pessoas, né, forma pessoas, publica trabalhos, né, sempre no mesmo caminho, numa mesma direção. Então é muito, novamente a palavra, gratificante trabalhar com equipe assim, focada num objetivo. Então tá e bom, eu agradeço a sua... Eu que agradeço e fiquem atentos, assistam esses podcasts, Sim. São muito esclarecedores. Muito obrigado. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.